O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E se você gosta de traições familiares, triângulos amorosos e assassinatos misteriosos, o episódio de hoje é pra você. Você que está nos ouvindo, com certeza já ouviu falar da Gucci, né? Que é uma das marcas mais luxuosas e influentes do mundo da moda. Hoje, vamos falar sobre ela, só que mais especificamente de um dos membros dessa família. O Maurizio Gucci era um rapaz inteligente, comprometido e estava destinado a gerir os negócios da família. E a Patrícia Reggiani era uma jovem charmosa, dona de si, que sempre quis poder. E ela não tinha vergonha nenhuma disso. Juntos, eles podiam ter sido um dos casais mais poderosos do mundo. Mas ciúmes, brigas e visões de mundo muito diferentes interferiram na relação do casal. E chegou um ponto que um não poderia mais deixar o outro existir. Essa é a história da Patrícia Reggiani e do Maurizio Gucci. E Brasil, hoje temos novidades. Sim! Novidades que, se você já é do Catarse, você já sabia. Não é exclusivo pra você, já tá sabendo. Porque o povo do Catarse sabe tudo com antecedência e é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a gente mudou todas as recompensas do Catarse, que são... O Catarse é um sistema de assinatura, né? Então você paga lá um valor mensal e você tem acesso a conteúdos extras, a coisas que agora a gente deu uma organizada e temos recompensas certinhas para cada valor. Então, o pessoal do Catarse já está sabendo, mas se você quiser entrar, a gente vai explicar como vai funcionar agora. Exato. Então agora nós temos 3 tipos de recompensas. R$5, R$10 e R$20. Com R$5, vocês vão ter acesso a todos os conteúdos extras, que são os episódios que a gente faz todo mês, que são de outros casos. Ou então, por exemplo, tem um caso que a gente contou no podcast, mas tem uma ramificação dele que vale um outro episódio. Então, a gente leva pro Catarse como algo extra daquele caso. Então, às vezes, tem alguns casos que a gente fala e às vezes é um caso completamente novo. O próprio Halloween, né, foi um episódio completamente novo, super interessante o episódio que a gente fez, o extra de Halloween. Enfim, além disso, também vai receber as notícias com exclusividade, que é o caso dos assinantes agora que a gente contou aí essas coisas do Catarse, né? A gente tá contando pra vocês agora, mas a galera já ficou sabendo uma semana antes. Qualquer notícia que a gente for dar, se a gente, digamos que aconteça uma coisa muito legal que a gente não pode falar ainda. E que vai falar daqui a pouco. As pessoas do Catarse vão saber antes. As fofoca, né? As fofoca. É isso, a gente manda as fofocas antes. Então, R$5 vai ter acesso a isso. A partir de R$10 vai ter acesso a tudo isso e mais, né? Quanto mais valor, mais coisas vai acrescentando. Além disso, vai ter a live mensal, onde a gente conversa de um tema, né? A gente já tem feito isso, mas agora vai ser só pra galera dos R$10 pra cima. Que a gente combinou, por exemplo, esse mês foi sobre o documentário da Brittany Murphy. Então a gente assiste ao documentário e comenta lá. Isso. Aí é óbvio que depois que a gente comenta isso, a gente fica ali fofocando também com o pessoal, enfim. Exato, vai pras fofocas. E além da live também, vocês vão poder votar um tema de episódio por mês. Então, a gente vai jogar lá pros Catarses de R$10 pra cima várias opções, ou até vocês podem pedir, a gente vai ver como vai funcionar isso melhor. E vocês votam um episódio que vocês gostariam. E os R$20 dá direito a tudo que a gente já falou anteriormente e mais 3 coisas, gente. 4 sorteios por mês. Então, todo mês a gente vai fazer 4 sorteios entre as pessoas que pagam os R$20. E aí pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro de true crime, pode ser o nosso livro no futuro, né? Quando rolar e tal. Camiseta Chico Rei, né? A nossa linha que a gente tem junto com a Chico Rei. Se eventualmente rolar alguma outra coisa também. Então, assim, esses itens, eles estão sempre ligados no universo do modus operandi, que é o universo de true crime. Mas não precisa ser só coisa nossa, né? Então, se, sei lá, esse mês a gente falou do livro do O.J., a gente pode sortear o livro do O.J. pra galera, Exato. né? Então vai ser coisas de true crime, mas coisas muito legais aí. Sim. E 4 sorteios por mês. 4 sorteios por mês. E aí, a segunda coisa é
as pessoas vão poder mandar um áudio que a gente vai colocar no fim do episódio. Então, claro, a gente vai colocar o áudio de todo mundo, mas a gente vai selecionando todo mês alguns áudios. A gente ainda vai entender como é que vai funcionar isso, a gente coloca 2 áudios por episódio, um áudio, mas é isso, você vai poder participar, falar alguma coisinha de algum episódio, ou então alguma coisa, sei lá, assisti tal série, me lembrou modos por causa disso, ou me lembrou tal episódio. Os comentários que vocês já fazem mesmo, só que agora em áudiozinho, né? A gente vai pedir que seja um áudio pequeno, tal, para não ser nada muito grandioso, e a gente vai interagir nesses episódios com vocês. E agora, gente, eu acho que talvez seja a notícia que vocês mais pediram e que a gente vai fazer também para quem pagar R$20 uma vez por mês, vocês vão poder acompanhar uma gravação do podcast. Online, né? Meu Deus. E aí, exato. Cuidado. E aí, a gente tá entendendo também como vai fazer isso, mas sim, vocês vão poder assistir a gente gravando e entender, né? Porque a gente, enfim, é uma grande loucura quando a gente grava juntas e tal. E eu acho que vai ser curioso, né? Vamos ver. Vocês pediram pra ver, vocês vão ver. Vocês pediram, vocês vão ver. Então, quem pagar os R$20 tem acesso a todas essas informações. A gente vai colocar um tweet pinado com todas essas informações. Colocar no site. Então, mandar pra galera do Catarse, aliás, pra todo mundo, né? Lá no Catarse, pra deixar o e-mail, o acesso livre dessa informação. Então, vocês vão poder conseguir entender melhor o que cada recompensa, né, vai dar. E no próprio Catarse, catarse.me/modusoperandi, você consegue ver a descrição de todas as recompensas. E, gente, já vai começar valendo agora em novembro. Então, assim, já começou. Então, vem aí. Então, entra lá no Catarse, dá uma olhadinha, escolhe a recompensa que você quer. E se você não quiser participar, não puder, também não tem problema. Os episódios aqui vão continuar saindo toda quinta-feira, normal. E pra quem não sabe, os episódios saem quinta-feira, 8 da manhã. Né? Essa é uma informação que faz tempo que a gente não fala aqui. Boa. Então, e outra coisa que eu queria falar é que tem gente que está pagando o Catarse e não abre os e-mails. Sim. Então, olhem seus e-mails, gente. Pensa, que e-mail que você se inscreveu no Catarse, às vezes é um e-mail que você não abre muito, fica de olho, porque a gente sempre manda e-mail e o Catarse avisa a gente quantas pessoas leram o e-mail. E, às vezes, sei lá, 30% das pessoas não leem o e-mail com as novidades, com a live, com as coisas que a gente conta. Então, fiquem de olho nisso também. Mas vamos lá, vamos falar da Gucci? Vamos falar da Gucci. O Império Gucci começou nas mãos do italiano Guccio Gucci, que nasceu em Florença, na região da Toscana, lá na Itália, no fim do século XIX. E vindo de uma família pobre, ele se casou aos 20 e poucos anos. A esposa dele se chamava Aida. Em 1921, quando ele tinha 30 anos, o Guccio abriu uma pequena loja chamada Gucci, o sobrenome dele, né? E a loja vendia couro. A criatividade e o espírito empreendedor dele fez com que a loja fosse crescendo cada vez mais, até começar a vender diferentes tipos de roupas e acessórios. E a Aida já tinha um filho de outra relação. E depois que ela se casou com Guccio, eles tiveram mais 4 filhos. Dentre eles, 2 são importantes para essa história, o Aldo e o Rodolfo. O Aldo é o cara que fez a Gucci virar a Gucci, sabe? Ele tinha um tino para negócios, ele era super incrível, e ele foi criado pelo Guccio para ser o grande sucessor. E depois da Segunda Guerra, né, que foi de 1939 a 1945, ali pelos anos 40, o Aldo assumiu uma liderança enorme na empresa, e ele que foi responsável pela abertura de várias filiais. Então ele abriu várias filiais na Itália, em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, cresceu, né? Expandiu. Depois da morte do Guccio, em 1953, o Aldo virou o chefão da empresa. E ele foi fazendo a marca se tornar cada vez mais renomada mundialmente. Enquanto isso, o Rodolfo era o filho caçula e tal, e ele não ligava, gente, ele não tava nem aí. O sonho do Rodolfo sempre foi ser ator, que ele realizou aos 17 anos. Ele começou como ator de filmes mudos, né, daquela época, e aí depois, quando começou o cinema falado, ele ficou mais conhecido por papéis de comédia. E o nome dele, artístico, era Maurizio D'Ancora. Inclusive, foi atuando que ele conheceu a esposa dele, a Alessandra, que também era atriz e usava o nome artístico de Sandra Reval. Isso era muito comum na época, de você mudar o nome totalmente, assim. E até hoje, né? Porque a Anitta não chama Anitta, por exemplo. Sim, Larissa. Mabê, por exemplo, não chama Mabê. É Marina. Aquela.
Nada a ver. Mas, tipo, Lady Gaga, sabe? As pessoas inventam uns nomes que não tem muito a ver, assim. Então, era bem comum e, pelo visto, ainda é, né? Mas quem acompanha meu canal lá no YouTube, vou fazer meu próprio merchan aqui, Carol Ela Moreira. faz o merchan dela. Quem já viu lá meus vídeos de história do cinema, sabe que nos anos 40 surgiu um gênero na Itália chamado neorrealismo italiano, né? Que tinha muito esse tom de denúncia. Então, precisava de atuações mais densas, que não era muito o caso do Rodolfo, ou né, do nome artístico dele, Maurício. Porque ele era muito fofinho, ator de comédia, era muito difícil. E muita gente também, quando rolou o cinema falado, os atores tinham a voz fina, ou não sabiam entonar as palavras, sabe? E aí acabavam vazando. Então o Rodolfo meio que foi ficando pra trás ali na indústria do cinema, não conseguiu mais trabalhos. E aí ele teve que trabalhar na empresa da família, que ele não tava ligando muito, né? Mas é o que tinha. E foi bem na época que o Aldo, o irmão dele, abriu uma filial em Milão. E o Rodolfo se mudou com a esposa dele pra lá pra administrar essa filial. Aí, em 48, eles tiveram o primeiro filho deles, que foi chamado de Maurizio Gucci, em homenagem ao nome artístico do pai dele, por isso que ele chamava assim. E ele é o protagonista dessa história. Foi também em 1948 que nasceu a outra protagonista dessa história, a Patrícia Reggiani. Ela era fruto de um relacionamento entre uma moça pobre de 18 anos e um cara ricão, tal, dono de uma transportadora de Milão. E ele tinha mais de 50 anos. E esse cara era casado e tal, então ele não reconheceu a Patrícia como filha. E foi só depois que a esposa dele morreu que ele pegou a Patrícia e a mãe dela para morar com ele. E aí reconheceu ela e tal, mas como filha adotada. A Patrícia sempre foi uma jovem dona de si, muito ambiciosa, e não era segredo pra ninguém que o sonho dela era casar com um homem rico. E mais importante ainda, que tivesse um nome respeitado. Enquanto isso, Maurício foi crescendo, assim, sempre muito fofo, educado. E herdeiro, né, gente? Herdeiro. Infelizmente, a mãe do Maurício teve câncer, né? E morreu quando ele tinha 5 anos. Então só ficou ele e o pai, o Rodolfo. E os dois eram muito ligados, só que o Rodolfo ele era muito protetivo com o filho, não queria que ele corresse nenhum risco, e aí, por consequência, acabava aprendendo muito ele. A vida seguiu, e quando o Maurício tinha 22 anos e a Patrícia tinha 21, o mundo dos dois se cruzou, numa festinha no dia 23 de novembro de 1970. O Maurício ficou tão caidinho por ela que pediu ela em casamento depois de 2 encontros. Eu amo essa galera, né? Rapidinho. Como é que falam? Emocionados. Emocionados? Que isso? É um meme? É, tipo... Mais um meme que eu não conheço. Não, é meio que falar assim, eu emocionado, sabe? Beija e se apaixona. Ah, não sabia. Falei isso. Emocionado. Então, aprendemos essa hoje aí, eu e os operandos. Comentem lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, se você já sabia dessa aí. Na verdade, sabe o que os jovens falam? Desculpa. Os jovens. Os jovens, eu descobri recentemente que os jovens falam se você é gado ou se você é... eu esqueci. Gado da própria pessoa, sim? É, gado da própria pessoa. Ou se você é... eu esqueci. Deixa eu só procurar, porque é importante. Isso é muito importante pra esse episódio. Gado ou... Gado golpe. Golpe. É muito bom, gado Mas ou qual golpe. a diferença? Gado é que você fica seguindo e faz tudo que a pessoa quer. Tipo, gado você é o emocionado. Você tá ali apaixonado pela pessoa, beijou, já quer casar. E o golpe é, você tipo... Eu falo pra você, eu quero muito te pegar, não sei o quê. Aí passa sua amiga, cara, eu quero muito te pegar, não sei o quê. Aí passa outra tipo, o golpe amiga, tá aí, tá quem quer. Exato. Muito bom. Entendi. Então, o Maurício era emocionado. Era gado. Gado da Patrícia. Só que o Rodolfo, o pai do Maurício, ele não se... Assim, tenho nada contra a Patrícia, tenho até amigos que são. Mas ele não queria que o filho se comprometesse, porque ele achava que ela queria o dinheiro dele, né? Porque essa altura a Gucci já era bem famosa, tinha muita grana. E o Rodolfo falava, não, você é muito novo pra casar, você tem que cuidar dos negócios da família e tal. E isso acabou dando muita treta entre eles. E nessa, o Maurício saiu de casa e foi morar com a família da Patrícia. E aí, em outubro de 72, os dois se casaram e o Rodolfo não foi. Imagina você casar e seu pai não ir? Que triste. A minha avó casou e a minha bisavó não foi. Porque ela não gostava do meu avô. Nossa, que triste. Acontece muito isso com o casal LGBT, né? Sim, verdade. E nesse caso era só, tipo, não foi com a cara mesmo. Mas aí eles se casaram, tal, segue a vida. E o Aldo, que é quem tava mandando na Gucci na época, que é irmão do Rodolfo, né? Ele era tio do Maurício. E ele não queria abrir mão do Maurício, porque nenhum dos 3 filhos dele, que ele tinha, não tinha interesse na Gucci.
ou não tinha muito talento. Então, só sobrava o Maurício. Então, ele ficou, né? Putz, Rodolfo, faz as pazes com ele aí. Vamos botar ele na Gucci aqui, estamos precisando, tal. E aí, o Aldo convidou o Maurício e a Patrícia para se mudarem para Nova York, para o Maurício ajudar lá com a empresa e tal. Gente, sério, esse homem nunca entregou um currículo. Amiga, ele é herdeiro, né? Que chama. Herdeiro. Queria. Herdeiro que chama. Queria também. Bom, mas enfim, eles aceitaram e foram, né, gente? Era Nova York e tal. E aí, em Nova York, o casal teve 2 bebês. Em 1976 e 1981. Então, em 76, veio a Alessandra, que tinha o mesmo nome, né, da mãe do Maurício, que tinha morrido e tal, quando ele era novinho. E em 81, eles tiveram a Alegra. E aí, nessa época, gente, até aí, tudo bem, né? O casamento tava tranquilo, tava todo mundo feliz. Em Nova York, beleza. E eles viajavam juntos, iam esquiar, ficavam numa casa de campo. Então, assim, eles passavam bastante tempo com a família, assim, sabe? E nessa época, o Maurício, ele ainda não era tão importante, assim, na empresa. Então, ele conseguia dar umas fugidas, sabe? Ele ficava super cuidando da família. Vou pra casa de campo, vou esquiar. E a Gucci lá, foda-se. A Gucci Nova York lá. Que se lute. Que se lute. As bolsas que se vendam. E ele tava lá, de boa, com a esposa e com as filhas. Só que os dois, eles eram bem diferentes entre si. O Maurício era muito na dele, enquanto a Patrícia, ela era excêntrica. Ela achava que a vida era uma aventura, sabe? E no estilo eles também eram diferentes. Ele usava umas roupas muito neutras, uns coletes, uns pullovers, assim, bem Mauricinho, coxinha, herdeiro da Gucci. E a Patrícia, ela era espalhafatosa, usava roupas coloridas, vestidos, casacos de pele, joias. Ela era, assim, chique, né? E ela sempre usava roupa cara de marca, assim. O negócio dela era moda mesmo, assim. Mas eles iam ali, né, gente, lidando com as diferenças, né? Só que beleza, né? Enquanto o Maurício tava lá em Nova York, criando as crianças, cuidando das funções dele lá na Gucci, os outros estavam lutando pelo controle da empresa. O que acontece é o seguinte... Os irmãos, o Aldo e o Rodolfo, cada um deles tinham 50% das ações da Gucci. O Aldo deu 10% pros filhos dele. Então, ele deu 10% dos 50 dele, né? Pros filhos que não queria nada, que não tinha talento nenhum. Então, digamos que o Aldo ficou com 40 e deu 10% pros 3 filhos. Então, ficou 3,3333 para cada um dos outros, pros filhos lá. Então, o Rodolfo virou sócio majoritário, porque como ele tinha 50%, ele era quem tinha mais porcentagem ali. Ou seja, né, ele tava com mais poder dentro da empresa para tomar algumas decisões. E, como os filhos do Aldo começaram a ter ações, eles viraram membros do conselho. E aí, gente, se você assiste Succession... E vou fazer outro merchan, que você pode ouvir meu podcast de Succession com o Michel Arouca, que a gente comenta. Essa temporada é justamente sobre isso, viu? Isso aqui é o Succession da vida real da Gucci. Ai, gente, eu quero tanto assistir agora que você falou isso. É sério, amiga. Os filhos brigando no conselho. Ah, porque eu tenho porcentagem. Ah, porque eu quero votar tal coisa. O outro não quer contra. Eu adoro essa treta. Você vai amar Succession? Eu vou gostar. Então é isso. Basicamente, o Succession da Gucci tava rolando. E aí, começou a dar treta, né? Porque os filhos do Aldo, os 3 lá, eles tinham raiva do tio Rodolfo, porque achavam que ele não tinha feito tanto pela empresa como o pai, né? E assim... É verdade? O Aldo que lutou pra Gucci virar a Gucci. Só que eles achavam assim, pô, o Rodolfo tá com 50%, meu pai agora tá com menos. E, inclusive, o pai de vocês fez isso por vocês, meninas. Exato. E agora fica aí todo mundo brigando. Então, os filhos do Aldo achavam que o Rodolfo não merecia ter uma porcentagem tão grande. E o Rodolfo ficava pistola, porque ele achava os sobrinhos dele uns insolentes, né? Pô, sempre que era criada uma divisão nova, sempre que acontecia alguma coisa, eles deixavam o Rodolfo de fora, sabe? Então, por exemplo, uma vez o Aldo quis criar uma divisão de perfumes da Gucci. E ele manipulou pro Rodolfo ter só 20% dos lucros. Gente, chegou no ponto que um dos filhos do Aldo se virou contra todo mundo e tentou abrir uma empresa própria e processou os parentes porque achou que os poderes que ele tinha como acionista e tal estavam sendo negados. Olha a treta. Inclusive, naquela época, estava sendo exibida a primeira versão da série Dinastia, que era sobre uma família... Essa série eu vi, inclusive. Que era sobre uma família super rica e poderosa que ficava tretando entre si. E hoje em dia tem uma nova versão que tá na Netflix. Que foi a que eu assisti. Gente, é muito ruim. É muito bom. É ruim que dá a volta e fica bom. Eu amo. E eu amo, assim, Tem uma vilã lá. E é uma vilã muito Gucci mesmo, sabe? Aquela pessoa que tá toda arrumadinha. E aí é o nariz empinado. Tipo de novela mexicana, assim. É, uma coisa meio Maria assim. Augusta. Alguma coisa assim.
Então é isso, gente. Essas séries de treta familiar, de luta pelas brigas da família, é isso. Muito bom. E aí, tava rolando essa primeira versão da série, né? Então, sempre que saía nas notícias alguma treta da família Gucci, os jornais colocavam no fundo, gente, a música tema da série. Eu achei maravilhoso, né? Irônico. Então, assim, foi uma mega confusão. E pra piorar, o Rodolfo descobriu que estava com câncer de próstata. Então, assim, né, o sócio majoritário da Gucci agora estava com um câncer. Então, ele ainda era ativo na empresa e tal, mas a quimioterapia estava fazendo muito mal para ele. E nessa época, ele já tinha quase 70 anos. E essa disputa de poder levou anos e óbvio que todo mundo foi ficando cansado dessa grande zoeira, né? E aí, quem acabou se beneficiando? Foi a única pessoa que não estava na briga. O Maurício, lembra? O filho do Rodolfo? Então, ele acabou fazendo vários treinamentos para assumir o controle da companhia e o Aldo gostou, né? O Aldo ajudou ele, o tio dele, né? Ajudou ele a crescer lá dentro e tal. E o Maurício ficava se dividindo entre Nova York, então ele ia para Milão para cuidar do pai que tava, né, com câncer. Ele voltava para Nova York, fazia treinamento com o Aldo e ele foi batalhando ali. E aí, em maio de 83, o Rodolfo infelizmente faleceu aos 71 anos. O Maurício tava com 35. E o pai deixou pra ele os 50% das ações da Gucci, né? Porque ele não tinha irmãos. E aí, quem que virou o mais top das baladas da empresa? Maurício. O Maurício, que tava ali de boa, como você disse, herdeiro, fazendo vários nada. Mas depois ele começou a ralar, começou a trabalhar pra brilhar ali na empresa. E agora que o pai dele tinha falecido, aí que ele brilhou. Ele começou a ter várias ideias de como inovar na empresa, sabe? Ele se jogou nos negócios da família. Só que o tio, o Aldo, e os filhos dele, os primos, começaram a achar que o Maurício tava se achando. Tá querendo mandar demais aqui no rolê. E aí, de novo, começou outra série de tretas familiares entre 83 e 86. Gente, o Aldo não decide, né? Uma hora ele quer que ele venha, que ele faz mais coisa. Aí quando ele faz, ele reclama. Aí quando faz, reclama. Só que o que o Maurício fez, gente? Porque como os filhos do Aldo era tudo complicado mesmo, ele catou um filho lá do Aldo e falou, vem aqui comigo. Então, o Maurício, ele se uniu com um dos filhos do Aldo, que tinha 3,3% das ações. Não, 3,33333. A gente tem que ficar falando até acabar. Não, tô brincando. É que você falou, tá, achei que você ia fazer. É que eu achei que era pra falar 3,333. Não, é que eu tô zoando, porque é infinito. É infinito. E aí, quando os dois se juntaram, deu lá, gente, 53%, né? Então, assim, o Maurício brilhou. Ele brilhou nessa treta, porque ele se tornou presidente da Gucci e ele mandou o Aldo pra escanteio. E aí, o Aldo e os outros dois filhos dele se vingaram, entrando na justiça e acusando o Maurício de ter forjado a assinatura do Rodolfo, né, do pai dele, nos documentos que davam 50% de ações pra ele. Só que, gente, o cara morreu, é óbvio que ia ser dele. É, tipo, ele era o único filho. Mas eles a mulher não tinham... tava morta. Eles não tinham o que fazer, eles estavam tentando criar alguma confusão. É, exato. E aí, o auge da situação foi o Aldo sendo preso. Gente, olha a tour. Em 1986, ele foi condenado a... Então, vamos lá. O Aldo e os filhos quiseram se vingar e aí acusaram o Maurício, né, de ter forjado a assinatura. Mas quem foi preso foi o Aldo. E ele foi condenado a 5 anos de prisão por fraude na empresa e não pagar as taxas obrigatórias. Sabe como que chama isso? Karma. Eu achei que você ia trazer fazer uma coisa séria, né? Isso se chama shareholding. Não, é karma. E aí tá, gente, Maurício brilhando, né? Aldo preso, tá tudo certinho na minha vida. Mas, né, às custas da relação com a família e também do casamento. Porque o Maurício, ele tava cagando pra família, né? Agora que ele começou, eu sou presidente da Gucci, virou o drama. Então, assim, né, ele tava lá fazendo de tudo. E a Patrícia, ela não trabalhava na Gucci, mas ela queria colocar um dedinho lá, né, gente? Ela curtia a moda, ela era toda fashion, nananã. Então, ela queria decidir as decisões do Maurício. Ela tava cheia de ideia. Nem herdeira ela, mas ela tava lá cheia das ideias. E aí, como a gente tava falando, né, eles tinham personalidades bem diferentes. E também, né, eles casaram depois de 2 dias, mentira, mas mal se conhecem, né? Então, esses casamentos, assim, é complicado. E o Maurício ficou com muito estresse, né, do trabalho e tal. E ele não tava muito com paciência pra Patrícia, né? Ele achava ela exagerada, ela era muito cheia de energia, sabe? Ela queria sair, queria fazer os rolês, queria passear, queria ir lá pras montanhas. E ele já não tava mais afim, né? Ele não tava tendo muito saco, assim. Em
contrapartida, a Patrícia se sentia muito ofendida por não ter direito de opinar nos negócios dele. Mas, mano, imagina você começa a namorar alguém, a pessoa quer vir falar aqui do Modus. Ah, eu acho que vocês deviam postar agora de sexta. Eu acho que as recompensas do Catarse tem que ser tal. Pô. Mas imagina você tá namorando uma pessoa e do absoluto nada. Essa pessoa vira herdeira de um império. Mano, não, ele já era, né? Não, sim, mas, tipo, o pai dele morreu. Ele automaticamente virou virou sócio majoritário. Mas aí você ia querer opinar? Lógico, a pessoa ia ser muito rica. Eu acho que deve ser... Não, tô brincando, claro. Mas, assim, eu acho que deve mexer muito com a cabeça, porque... Eles já eram ricos, você vê que ele não passou nenhum problema. Mas imagina o nível da riqueza que ele ficou ali, entendeu? E essas coisas, tipo, sobem muito a cabeça das pessoas. Sim. Então é muito normal você ter relacionamentos que, de repente, né, um brilha mais que o outro, um tá ficando... Sei lá, um ganhou uma grande herança, e eles não conseguem equilibrar aí essa história. Ela não trabalhava, né? Então... E ela gostava desse glamour da família, tudo. E ela era mandona, né? Ela era uma pessoa que queria participar, queria mandar, ela era ativa, né? E isso foi desgastando um pouco a relação deles, né? E nisso, acabou que o Maurício decidiu sair de casa. Só que eles não se divorciaram, porque eles queriam manter a imagem da família perfeita pra mídia. E aí a Patrícia se sentiu mal, ela sentiu que ela estava sendo jogada fora, né? Porque ela falou, quando você não era ninguém, eu estava aqui por você. Agora que você é fodão, você não quer mais saber de mim. E quem consolou a Patrícia nesse momento foi a melhor amiga dela, que se chamava Pina Auriemma. Vamos chamá-la de Pina, porque o sobrenome dela é difícil. Ela vinha de uma família também de succession, assim, que tinha uma empresa e não sei o quê. Mas ela era muito apaixonada por ocultismo, ela lia tarô, sabe? Ela era super vibes, assim. E de acordo com a Patrícia, né, se ela não tirou a própria vida nessa época, que o casamento tava um caos, foi por causa dessa amiga, da Pina, que ajudou muito ela. E aí aconteceu uma coisa que afastou mais ainda o Maurício da família dele. Gente, lembra daquela denúncia que o Aldo e os filhos dele e tal falaram que o Maurício forjou, né, a assinatura do Rodolfo, o pai dele? Então, isso foi levado a sério. E o Maurício foi indiciado com a suspeita de ter forjado a assinatura do pai. E aí, gente, ele foi lá e, né, foi resolver as coisas. Não foi. O que ele fez? Ele fugiu da Itália e foi para a Suíça. Eu também. Se eu sou rica, filha da Gucci, você acha que eu vou ficar? Ai, que justiça o quê, amor? Eu vou pra Suíça. Vou vazar. E aí ele acabou voltando, né? Porque, sei lá... Dinheiro acabou, mentira. Ele acabou voltando, porque afinal de contas você precisa resolver essa situação. E ele foi a julgamento. E ele foi considerado culpado. Que bafo. Mas os advogados dele, gente, conseguiram fazer um ótimo acordo e ele não foi preso. E aí, pouco tempo depois, ele foi absolvido pela justiça. E assim, gente, não dá pra saber se ele realmente forjou a assinatura ou se foi um complô contra ele. Então fica aí no ar. Eu acho nada a ver, porque óbvio que o pai dele ia deixar as coisas pra ele. Vai deixar pra quem? Pros primos? Será que existia alguma questão naquela época legalmente que não era assim ainda? Não sei, porque mesmo que... Eu acho estranho mesmo, assim. Ele não tem filho. O pai dele não tinha mais outro filho. A mãe tinha morrido. Porque se a mãe tivesse viva, aí teria que dividir entre ele e a mãe. Sim, mas não tem. Mas não tinha, Ele é o herdeiro por... Tipo, acho que de acordo com a lei, mesmo que não tivesse escrito em lugar nenhum, provavelmente ele já seria o herdeiro, né? Mas aí ele foi considerado culpado, tipo... Estranho, né? Estranho. Se alguém souber, algum advogado italiano quiser... Ou se comprou, né, também, vai que comprou o juiz. Não dá pra saber, né? A família... Quando tem grana, gente... É uma treta. Não dá pra saber mesmo o que aconteceu. Comentem fala, lá gente, no site. Isso que eu falar agora, tipo, comenta o que vocês acham, gente. Só o que a gente tá contando aqui. Você acha que foi golpe ou não foi golpe? Mas o fato é que depois disso, o Maurício decidiu, né, se livrar do tio, né, do Aldo, dos primos e tal, de uma vez por todas. E ele matou... Não, mentira. E aí, nessa época, o Aldo também já tinha saído da cadeia. E aí, o Maurício contratou vários investidores que eles foram comprando, um por um, as ações do Aldo e dos filhos. Gente, brilhante. Em 1989, depois de uma estratégia super elaborada, o Maurício conseguiu se tornar o único Gucci na empresa.
Você entrou Realmente. na poltrona da Daenerys, entendeu? Poltrona, Foi lá, trona, na sei. poltrona. Imagina a Daenerys numa poltroninha, assim, Uma poltrona da de Gucci. velho. E aí, gente, isso tudo foi em 1989. Então, assim, o Maurizio, né, chutou todo mundo pra trás e falou, não, agora eu vou ser o único Gucci aqui. E aí, um ano depois, o Aldo morreu de câncer. Triste, né? A família morreu muita gente de câncer. E ele tinha 84 anos. E aí o Maurício, lá no controle da empresa, contratou sangue novo, né? Pra inovar a marca. Então ele contratou designers novos, jovens, pessoas promissoras, né? Que trabalhavam até em outras marcas aí na concorrência. Ele foi contratando todo mundo, fez certinho, né? Então ele era criativo, né? Ele tinha boas ideias e tal, mas o Maurício tinha um problema. Ele não era um bom gestor. E aí não adianta você ter um monte de ideia boa e não ser um bom gestor, né, gente? Vocês sabem. E aí no início dos anos 90, a Gucci começou a passar por várias crises financeiras, porque o Maurício simplesmente não sabia administrar bem a empresa. Ele saía gastando dinheiro com um monte de projeto, não sabia organizar direito as coisas, e acabou que o Maurício comprou briga com basicamente todos os outros membros do conselho e com todo mundo que tinha alguma relevância na empresa, seja os chefes do setor de comunicação, seja os designers da marca. E no fim, gente, ele foi ficando um chato e a presença dele foi ficando insuportável para todos os funcionários da Gucci. E depois de muita treta, muita reunião, muita briga, inclusive muita armação, o Maurício decidiu se desligar da Gucci. Depois de tudo que ele passou, ele vendeu as ações dele para novos investidores. Isso foi em setembro de 93, quando ele tinha 45 anos. E aí ele decidiu, então, que estava na hora de meio que resolver, né? Tudo que tava pendente na vida dele. Ele falou assim, agora chega, tudo que tá me estressando, entendeu? Eu vou aposentar, foda-se. Tudo que tava me estressando. Inclusive, preciso me divorciar de vez da Patrícia. Só que ele não fazia ideia de como essa decisão ia afetar sua vida. O sistema carcerário brasileiro é um tema bem polêmico e que gera bastante discordância. Sim, por que o Brasil prende tanto? E quem são essas pessoas? E os presos por tráfico e o consumo de drogas, que são a maioria da população carcerária? E essas pessoas, elas estão sendo reabilitadas ou elas são apenas jogadas numa cela e esquecidas? No episódio Sistema Prisional do podcast Mamilos, Cris e Ju trazem para a mesa um juiz de direito, uma socióloga e outros especialistas para debater sobre o tema. Inclusive, tem uma parte 2 que discute o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso e quebrar esse ciclo de problemas. Ouça essa e outras conversas interessantes grátis no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. Vamos deixar o link na descrição. Na mesma época que o Maurício estava passando, né, esse caos com a Gucci e tal, ele também tava com umas coisas rolando aí na vida dele. Em 90, ele conheceu a Paola Franchi numa festa privada e ele se encantou com o jeito calmo e alegre da Paola e eles ficaram assim horas flertando. E por coincidência, eles já se conheciam desde a adolescência. Eles tiveram amigos em comuns e até se viram em algumas festas e tal. E assim como ele, a Paola também tava num casamento que já tava lá pros finais, assim, que não tava, né, indo pra lugar nenhum. E que só não tinha rolado o divórcio porque eles não queriam se estressar. E aí os dois começaram a se relacionar e tal, e o Maurício fazia tudo por ela. Eu emocionado, a gente já contou aqui. Você fala essas coisas sempre que eu tô bebendo água, eu quase cuspo no microfone, equipamento caro aqui, ó. Ai, ai. E aí isso irritou a Patrícia, que ela era super ciumenta, né? E ela começou a colocar vários conhecidos pra ficar de olho na relação do Maurício e da Paola. E justamente por isso, o Maurício e a Paola, eles se encontravam secretamente. Gente, olha que coisa de novela, né? Eles se mais encontravam legal, né? secretamente, sempre no apartamento de um deles. Só que o tempo foi passando, gente, e o Maurício, ele não tava nem aí, sabe, pra Patrícia. E ele dava uma mesada pra ela, atenção, Todo mês. todo mês, $100 mil. Mas também tem que usar pras filhas dele. Era o que equivalia a $100 mil, né? É. Do dinheiro da época lá deles. Então, atualmente, seria uns $600 mil. Por aí, pra mais. E aí, se tem 3 filhas... Não, eles tinham 2 filhos. Então, pode ser 200 pra cada um e 200 mil pra ela.
Será que é assim que ela fazia divisão? Que divisão? Você acha que ela fazia divisão? Pois é, Patrícia era da riqueza e tal. Ela gostava de ir nos chalés, nas casas de verão do Maurício e tal. Só que aí, nisso, o Maurício começou a falar assim, peraí, né, amore? E literalmente lá fala amore, que não era mais amore dele, né? Mas ele falou, Patrícia, então é o seguinte, você não vai poder ficar indo mais no meu chalé, né? A gente tá separado, já deu. Então ele foi revogando os privilégios, além da grana, que a Patrícia tinha. E com o tempo, até a mesada nem tava rolando mais. Porque nisso, a gente tá fazendo um flashback aqui, né? Então, enquanto o Maurício tava lá tendo os problemas na Gucci, ele já tava muito perto de sair da empresa. Então, nessa época, ele já começou a não dar mais dinheiro pra ela também, não. E ela foi ficando mais sem grana. Eu falaria mais pobre, mas é até um absurdo falar isso, né? Então, ela foi ficando cada vez com menos dinheiro. Só que a Patrícia tinha personalidade forte, gente. Então, A bicha era brava. Era brava. Então, o Maurício e a secretária dele também morriam de medo de contrariar ela. Imagina a secretária ter que falar assim, oi, senhora, nesse mês não vai ter dinheiro, não sei como fala. Eu comecei a estudar italiano e parei, né? Eu devia ter continuado pra fazer esse episódio. Sim. Já teria 2 anos aí de pandemia que eu estaria falando italiano. Aliás, né, decisões do começo da pandemia que foram abandonadas. Nossa, sim. Eu já fiz um pouco de italiano também. É meu sonho aprender, mas... É meu sonho, tudo é seu sonho. Tudo é meu sonho. Eu amo, é meu sonho. A minha mãe veio me zoar isso. Ela falou, a Carol falou um negócio que é muito engraçado. Que tudo é assim. Tudo pra você é seu sonho. É o melhor. Eu falei, mãe, eu sou intensa. Você que nem Patrícia? Eu sou... Nossa, eu sou 100% só não uso casaco de pele de bicho. Também sou Agora, quer dizer, eu não sou 100% a Patrícia, não. Mas 100%. Assim, 100%. Tá vendo como você é assim? 15%. Porque eu sou as roupas extravagantes. Talvez, eu não sou uma pessoa da aventura, mas eu sou animada. Enfim, Patrícia causava, ela ligava lá pra secretária e falava, eu quero meu dinheiro agora. E o Maurício que lutasse, gente, ele tinha que resolver. E assim, não era pouco dinheiro, né? Então tinha que resolver. Teve uma vez, gente, que o motorista do Maurício pegou o equivalente a $6.000 do cofrinho do próprio filho e deu pro Maurício entregar pra Patrícia. Gente. Que rolê aleatório. Enfim, no fim de 91, o Maurício resolveu se divorciar dela oficialmente, porque, né, eu teria divorciado antes. E a namoradinha nova dele, né, a Paola, foi tentar se divorciar do marido dela. E aí, quando ela ficou, né, aí todo mundo vai começando a saber das fofocas, né? E aí a Patrícia começou a expressar verbalmente que ela odiava tanto o Maurício que queria que ele morresse, né? Tipo, que morra, não sei o quê. Mas assim, né, gente... Quem nunca falou alguma coisa assim, né? Sem intenção, né? E ela falava isso pra várias pessoas, até pro Fábio Franchini, que era o advogado do Maurício. E aí o Franchini contou pro Maurício e tal, só que ele achou que era besteira, que ela tava só com raiva. E a única coisa que o Maurício fez foi falar com uma consultora meio mística, sensitiva lá, que ele consultava às vezes. Então ele consultava, né, com uma mulher que era super vibes e tal, que lia a energia dos lugares e aconselhava espiritualmente. Isso é uma coisa muito de gente milionária. Se eu fosse milionária, eu teria uma pessoa, tipo, uma pessoa que eu sempre procuro antes de assinar um contrato. Sim, pra falar se Mabê é um nome bom por causa da numerologia. Ou se eu mudo pra Mabé, ou com 2 Bs. O acento muda tudo. Enfim, tinha então essa consultora aí sensitiva dele. E essa consultora ajudou ele a acender algumas velas e tal nas casas de veraneio dele, né? Então, assim, pra dar uma espantada, né? Nos lugares que a Patrícia frequentava. Tirar a energia dela. Pra tirar a energia dela. Eu faria o mesmo. Não ia precisar contratar ninguém. É só passa um palo santo, um negócio assim, ó. Show. E resolveu. É bom. E aí, sempre que o Maurício ia pra esses lugares, ele se sentia desconfortável, às vezes até irritado. Assim, aparentemente por causa dessa energia da Patrícia. Então, essa consultora botou essas velas e os aromas lá pra tirar essa energia dos lugares. Tirar a nhaca da Patrícia. Tirar a nhaca da Patrícia. Em maio de 92, a Patrícia descobriu que estava com um tumor enorme no cérebro e ela precisou se internar. Os médicos ficaram tão preocupados com a gravidade do tumor que falaram que ela talvez só tivesse mais 1 mês de vida. Gente...
Imagina o desespero, você descobrir uma coisa Sim. assim, horrível. E eu vi isso, né? E ela ficou com tanta raiva, gente, que ela começou a culpar que o tumor era culpa do Maurício. De tanta raiva que ela passou. Tipo, ele me deu tanta raiva que eu criei que nasceu um tumor na minha cabeça, assim. Aí a mãe da Patrícia contou pro Maurício, perguntou se ele podia ficar com as filhas algumas semanas enquanto ela ia ficar, né, cuidando da mulher. E o Maurício, olha isso, eu achei boilichice. Ele falou assim: eu até quero cuidar das meninas, mas eu tenho uns negócios pra resolver, cheio de trabalho, né? Eu posso almoçar com elas, posso levá-las pra almoçar todo dia. Gente, você é rico, contrata, sabe, alguém pra cuidar então. Não é isso que vocês fazem? Tipo, ele poderia, sei lá, pôr as meninas pra ficar na casa dele. E ele via elas à noite, né? Que fosse o caso. Botava alguém pra levar na escola, o motorista. Sei lá, ele cagou, né? Nem isso ele quis fazer. Mas podia levar pra almoçar. Inferno. E, cara, e aí rolou a cirurgia lá no mesmo mês. E, gente, a cirurgia foi show, foi um sucesso. Patrícia ficou 100%. E o Maurício mesmo até falou que queria visitar ela no hospital e tal. Mas os médicos, a mãe dela falaram... Não, né? Fica em casa, né? Ela falou que ele tinha dado o tumor dela e você quer ir lá visitar? Não, né, gente? Aí ele mandou umas flores só. Só que a Patrícia, ela não sabia disso, gente. E ela ficou com ódio porque ele não foi visitar a mãe das filhas dele. Eu amo. Se ele fosse visitar, ela ia ficar puta. Sim. Se ele não vai, fica puta também. Exatamente. E aí, quando chegou as flores, ela tava tão brava que ela jogou as flores pra longe e começou a chorar. Ele é emocionado e ela é dramática, né? É, exatamente. Sou eu, né? Essa parte do drama. E a sereia, apesar que eu não sou dramática, assim. Você jogaria as flores no chão? É, nunca fiz. Quando eu... aquelas que começam a contar. Um namorico que eu tive, o meu primeiro namoro, eu era muito criança, né? Tinha 14 anos de idade. Toda vez que eu terminava, eu tirava a aliança e jogava no mato. Que no meu vizinho tinha um mato. Então, meu vizinho tinha um mato, cultivava um mato. Não, era um matão, sério. Era a própria floresta amazônica, assim. E aí toda vez... Em Minas Gerais. E aí toda vez que eu brigava, eu tirava a aliança e jogava. Tipo assim, meio teatral, sabe? É bem... Só que isso é coisa de primeiro namoro, gente. Depois... E você usava aliança de namoro? Eu achava... Na verdade, eu nunca curti, né? Mesmo nessa época. Mas o meu namorado achava super legal. E como eu era meio, tá bom, se você emocionada. gosta, vou usar. Não, emocionada. Gado do namorado. Não, acho que era diferente. Era talvez fosse gado. Tipo, eu quero agradar e eu usava. Mas foi a única vez que eu usei. Fazer esse movimento dramático, mas foi o máximo que eu cheguei aí perto da Patrícia. E aí, ela jogou as flores, nananã. E, gente, ela descobriu que... Na verdade, os médicos descobriram que o tal tumor quase inoperável, na verdade, era benigno. Então, ela passou umas semanas de estresse, achando que tinha pouco tempo de vida. Só que, na verdade, não era o caso, né? Porque ele era benigno e tal. Claro, era um tumor no cérebro, né, gente? Não tem como negar a gravidade disso. E isso afetou demais o psicológico dela. E aí, depois que ela se recuperou, a primeira coisa que a Patrícia fez, gente, foi colocar os advogados dela em ação. Ela chamou os advogados, eu operei, mas os meus advogados não, pra anular esse divórcio. Alegando que ela não estava em condições de negociar nada por causa do tumor que ela teve. Gente, eu amei isso, que é meio Grey's Anatomy, né? Você sabe disso? Que não, tem, dessa parte não. Tem uma personagem lá que depois de várias temporadas, e ela era mó cuzona, fazia um monte de merda e tal. Aí depois que... Aí teve uma temporada e falaram assim, ela tem um tumor no cérebro. Aí operaram, né? Deu tudo certo. E aí tudo que ela fazia, ela falava, será que eu era chata por causa do meu tumor? Será que eu era isso por causa do meu tumor? Então, tudo que eu fiz de ruim pra você, não fui eu, foi o tumor. Que inferno isso! Mas tem umas coisas, né, disso mesmo. Pode ser, então pode ser que exista. É muito louco. Mas como recurso narrativo de uma série, eu acho péssimo, né? Tipo, agora tudo foi o tumor, então agora a personagem é legal, a gente tem que gostar dela. Enfim. Treta. Comentem lá se vocês gostam de Grey's Anatomy. A Carol, onde ela puder colocar Grey's Anatomy, eu amo. Ela colocará. Mas voltando aqui, ela queria anular o divórcio e tudo mais. E aí eles conseguiram um novo acordo de divórcio, que deu muitas vantagens para Patrícia, incluindo um montante fixo de 3 milhões de dólares. E depois, além disso, né, ia pagar a mesada para ambas as filhas, 2 semanas de viagem com tudo pago e mais algumas coisas. A Patrícia começou a escrever no diário dela como a única coisa que estava motivando ela a viver naquele momento
era vingança. Chegou ao ponto dela gravar uma fita cassete ameaçando o Maurício e mandou pra ele. E a fita dizia coisas como: você é um monstro que tem que ser exposto nas manchetes dos jornais, porque eu quero que todos vejam quem você realmente é. Eu vou na televisão, vou fazer falarem sobre você. Maurício, eu não vou te dar 1 minuto de paz. Você tentou me quebrar, mas não conseguiu. Maurício, o inferno está vindo para você. Dramática. E o Maurício ouviu a fita, tipo, ela não só gravou, como ela mandou mesmo a fita, ele ouviu, ele ficou com tanta raiva quando ele tava ouvindo a fita, que ele quebrou tudo, jogou a fita na parede antes, ele nem ouviu o final. O grande finale da fita ele nem ouviu porque jogou na parede antes, entendeu? Tava puto. E as ameaças da Patrícia eram um pouco preocupantes. Tensas, E ela começou a ir pra mídia, falar que o Maurício era fraco, né? Tanto quanto pai e marido, quanto como empresário. E surgiu até boato de que ele tinha alguns casos extraconjugais e tal com outros homens, que talvez tenha sido iniciado por ela, né? Esse boato aí. Daí a gente chega em setembro de 93, que foi quando o Maurício foi obrigado, né, a se desligar da Gucci. E isso foi a cartada final para cimentar o ódio da Patrícia por ele. E por quê? Porque ela sentiu que o Maurício tinha deixado as filhas desamparadas, porque, teoricamente, elas tinham direito à Gucci, né? Então, a Patrícia, ela achava que quando elas fossem mais velhas e tal, as filhas dela, o Maurício ia trazer elas para os negócios e no futuro ia deixar as ações dele para elas. Só que agora não ia mais rolar isso, porque ele vendeu as ações dele. E mais ainda, gente, que deixou ela mais desamparada na cabeça dela, ela que ajudou a tornar a Gucci o que era. Entendeu? Então ela não merecia não ter mais ligação com a empresa. Depois de sair da Gucci, o Maurício resolveu mudar de vida de uma vez por todas. Em 94, ele fundou uma empresa nova chamada VRC Itália. Ele alugou um escritório num prédio comercial em Via Palestro, lá em Milão, chique. E aí você se pergunta, né? O que você acha que ele criou, Mabê? Ele criou uma empresa de que tem a ver com a Gucci, né? Uma, sei lá, de moda, bolsa, perfume, não sei. Não, gente, ele alugou um espaço, criou uma empresa, registrou, mas não sabia o que era a empresa. Ele não, gente, ele não sabia o que ele queria trabalhar, mas ele falou assim: vou criar um negócio aqui e daí vou me dar 1 ano pra eu descobrir o que vai ser essa empresa. Ele reservou $10 milhões e falou: 1 ano. 10 milhões. E pra quem não sabe, foi assim que a gente começou o Modus, né? Eu peguei 5 milhões, a Carol pegou 5 milhões, a Bel pegou 5 milhões, a gente pegou 15 milhões e a gente ficou assim, o que a gente faz? Um podcast, não sei o quê. Uma lojinha. A gente deu 1 ano pra resolver. Gente, é muito coisa de rico mesmo, né? Muito. Enfim, só que aí tinha o melhor dessa história. É que ele falou assim, eu vou decidir que eu vou trabalhar e tal, mas menos com moda. Porque ficou traumatizado por causa da Gucci. E aí ele usou esse dinheiro, foi fazendo pequenos investimentos em diferentes áreas, principalmente turismo e hotelaria. E ele foi tentando descobrir, né, o que ele queria fazer. E, enquanto isso, a relação dele com a Paola tava show, melhor que nunca. Os dois tinham se ajuntado, foram morar juntos num apartamento enorme, chique. E, na real, eram 2 apartamentos que eles fizeram umas obras, assim, e virou um apesão gigante, assim. Show de bola. E a intenção do Maurício era que as filhas dele, né, fossem morar lá com ele. E o filho da Paola, que era do casamento dela anterior, fosse também. Então, ia ficar os 5 morando nesse apartamento aí grandão. Uma família feliz. Mas a Patrícia continuava causando na vida dele. E um desses exemplos é quando a Alessandra, a filha mais velha, fez um aniversário de 18 anos. O Maurício deu para ela $93 mil. E achou que era uma boa oportunidade de ensinar ela a lidar com dinheiro. Gente, imagina meu pai me dar $93 mil. Com 18 assim. anos. E ele falou, olha, você pode dar uma festa grande ou você pode dar uma festa pequena e economizar o dinheiro pra outra coisa depois. Boa, né? Pronto, né? Teve eu ia a fazer festa. um churras. Eu ia fazer um churras. Ia pedir pra cada um levar a carne. As coisas. Eu ia fazer um churras de 5 mil. 5 mil dólares. É um churras top. Opa! E os restos, os outros que eu não vou fazer a conta, que eu vou passar vergonha, o restante eu ia... 88. Obrigada. O restante eu ia investir, viajar, guardar pra investir, fazer umas ações, comprar ações da Gucci.
Ai, é muito louco, sério. E aí, assim, teve a festa e a Alessandra passou o dinheiro pra mãe, né? Pra Patrícia, pra ela organizar as coisas. Você confia na sua mãe, né? Ah, claro. Na minha eu confio. Bom... Mas o que aconteceu? A Patrícia, ela errou um pouco as contas. E ela, Errou. gente... Errou gastou... nada, né? Ela gastou. Ela surtou, ela gastou a grana inteira. E ainda gastou, não satisfeito em gastar os 93 mil dólares, ela ainda gastou 27 mil dólares a mais. Gente, ela contratou um grupo musical, que era super famoso na Europa, o Gypsy Kings, e deu uma festa de luxo. E aí, gente, quem que foi o trouxa que teve que pagar a diferença? O Maurício. Ele ficou pé da vida. Ele falou assim, gente, eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher, porque... E ainda assim, era uma questão com a filha, né? Tipo, ele nem tava lidando com ela mais. Mas mesmo assim, ela causava na vida dele, né? E ele falou, cara, eu quero você longe da minha vida, que inferno. Ele não falou assim. Ele pensou, né? Talvez ele deva ter falado. Que inferne! Que inferno! E em novembro de 94, aí, né, já tinha vários anos de acordo, nananã. Finalmente, o divórcio deles ficou 100% finalizado. E aí, a Paola, que era a namorada dele, né, já tinha conseguido se livrar do marido também, já tinha se divorciado. Então, os dois, finalmente, estavam livres, leves e soltos. E o Maurício proibiu a Patrícia, né, a ex, de continuar usando o nome Gucci, né? Porque ela usava. E ele entrou com um pedido de guarda das meninas, das filhas e tal. E aí, a Patrícia ficou pistola, né? Foi a gota d'água. E aí, ela decidiu que ia escrever um livro de 500 páginas chamado Gucci versus Gucci, em que ela ia expor como foi destruída pelo Maurício. E depois de anos dizendo, né, que queria que o Maurício morresse e tal, ela decidiu parar de esperar que as coisas acontecessem sozinhas. E ela decidiu, então, matar o Maurício. A Patrícia tomou essa decisão, só que ela ia precisar de ajuda. Então ela contratou várias pessoas. A Pina, né, que era aquela amiga dela, melhor amiga e tal, ela ia ajudar a organizar tudo, ia ser a mediadora entre a Patrícia e os outros contratados. Então ela ia ser tipo uma assistente do assassinato. Secretária. A secretária do assassinato. Olha que coisa bizarra. Imagina se eu chamo você pra matar alguém assim. Tipo, preciso... Como assim? Tipo, você é minha amiga. E Aí eu você falo, Mabel, eu tô Você precisando... vai mediar. Eu tô precisando matar aqui o meu ex, você poderia participar? Sim. Louco, né? Não, é bizarro. E a Pina falou, tá bom, show. E mais ainda, porque ela não só aceitou, como ela tá mediando o rolê. Se elas forem pegas, ela também vai presa, né? Tipo... Total. E aí tinha o Ivano Savioni, que ele era um amigo antigo da Pina e tal, e foi ela que sugeriu chamar ele. Porque o Savioni, ele trabalhava como porteiro de um hotel que pertencia à tia dele. E ele era um trambiqueiro, gente. Então, ele tava sempre procurando maneiras de ganhar dinheiro, seja alguns esquemas de tráfico de drogas, ou então recebendo uma graninha de hóspede de hotel, né, pra deixar prostitutas entrar lá e tal, e fazer uma vista grossa. Então, o cara era trambiqueiro. E esse cara aí, o Savioni, envolveu um amigo dele chamado Orazio Cicala, que era dono de uma pizzaria... Mas agora também estava envolvido em assassinatos. Eu amo, gente. Ai, meu Deus, as pessoas são loucas. Ele tava com várias dívidas, porque ele era viciado em apostas. Então, né, quem sabe era uma oportunidade pra ele. E por último, esse cara agora, né, o Cicala, ele encontrou o assassino. Então, a pessoa que ia realmente pôr a mão na massa, né? Que era um ex-mecânico chamado Benedetto, que vivia atrás lá da pizzaria dele. E o cara tava precisando de dinheiro e topava qualquer coisa. Ao todo, a Patrícia desembolsou o equivalente a 375 mil dólares com essa equipe. Mais ou menos 3 festas da filha dela. Não, porque ela gastou mais ainda. Ela gastou 100 mil. Mais ou menos aí. Nossa, que hora. Então, o Benedetto, que era o mecânico, né? Ele conseguiu um revólver calibre 7.65 e encomendou as balas da Suíça. O Cicala, o cara da pizzaria, ia ficar no carro dirigindo, né? Ia ficar esperando. E enquanto o Benedetto que ia lá atirar no Maurício e depois eles iam fugir. Aí chegou 1995 e tava tudo indo bem pro Maurício. Ele tava super próximo das filhas, tava indo bem com a Paola.
E ele estava se encontrando ali nos negócios dele, que ele ainda estava descobrindo. No dia 27 de março de 1995, uma segunda-feira, o Maurício saiu para trabalhar. O porteiro do prédio, que era o Giuseppe, ele estava lá de manhã, como em todos os dias de trabalho. Só que naquele dia, ele viu um homem do lado de fora que ele nunca tinha visto antes. E era o Benedetto. Esse cara estava parado, ao lado de um carro verde estacionado e parecia que estava esperando alguém. Por volta das 8h30, o Maurício chegou para trabalhar e foi aí que o Benedetto andou na direção dele e puxou uma arma. E o Maurício não percebeu que tinha alguém atrás dele, então ele se surpreendeu no momento que ele recebeu 4 tiros. A primeira bala atingiu o quadril do lado direito dele. A segunda foi abaixo do ombro esquerdo, a terceira foi no braço direito, e foi aí que o Maurício caiu no chão, então o Benedetto se aproximou e deu um 4º tiro, que foi na cabeça. O porteiro lá, o Giuseppe, estava assistindo tudo horrorizado e o Benedetto olhou para trás e viu que o cara estava lá, não, o porteiro viu tudo. Então ele atirou no porteiro 2 vezes e saiu correndo. Por sorte do Giuseppe, o porteiro, os tiros atingiram no braço dele, então não tinha um grande perigo, né? Só se ele sangrasse muito, enfim, mas ele não estava correndo risco de vida. A polícia chegou, o Giuseppe foi levado para o hospital, enquanto todo mundo que estava lá ficou ali, né? O corpo de um cara famoso no chão, do cara da Gucci. O relógio que o Maurício estava usando estava cheio de sangue, foi recolhido como evidência e tal. E os policiais logo perceberam que não era um assassinato profissional. Porque se fosse profissional, eles não iam deixar uma testemunha viva, né? O porteiro viu tudo e, né, ele não matou, tipo, ele tentou matar o porteiro, mas não matou direito, né? O cara sobreviveu. Então eles falaram, putz, não foi um negócio profissional isso aqui. E depois de fugir, a primeira coisa que o Benedetto fez foi destruir a arma, tipo, literalmente destruiu, despedaçou ela em inúmeros pedacinhos. E enquanto isso, as 2 viúvas, bem entre aspas, do Maurício, ficaram sabendo da morte. E a reação delas foi completamente diferente. A Paola, ela foi chamada, para o prédio onde ele trabalhava, e ela chegou super confusa, sem entender nada, Tava uma multidão, assim, um monte de policiais, e ela se desesperou, querendo saber se algo tinha acontecido com o Maurício. E um amigo dele que tava lá foi até ela e contou, que ele tinha morrido, e a consolou e tal. E depois ela foi até o necrotério para poder ver o cadáver. Então, a Patrícia, ela soube lá da morte pelas notícias e tal, e ela começou a chorar incontrolavelmente. E tinha uma funcionária da casa dela que estava testemunhando tudo. Depois que ela saiu, a Patrícia pegou o diário e escreveu em letras garrafais a palavra paraíso em grego. Gente, o drama dessa mulher, sério. Então, assim, ela nem esperou o corpo esfriar e tal. E na tarde daquele mesmo dia, ela foi no apartamento da Paola e exigiu que ela saísse de lá, porque aquele apartamento era do Maurício. E agora, por consequência, era das filhas dele. A Paola e o Maurício ainda não tinham se casado, eles não tinham nenhum acordo de união estável, nem nada, então ela não pôde fazer nada. Ela pegou as coisas mais rápido, assim que deu, e saiu de lá com o filho algumas semanas depois. E a Patrícia entrou no AP, né? Ela se mudou pra lá com as meninas. No dia 3 de abril, aconteceu o funeral do Maurício, e foi a Patrícia que organizou tudo. E ela foi naquele estilo de roupa de viúva bem clássico, assim, toda de preto, com véu no rosto, joias, assim, ela bem espalhafatosa, né? Ela pôs aquele lookão, assim. E a Paola, que era a namoradinha dele da época, ela nem aguentou. Ela não foi no velório, ela não aguentou ter que ver tudo aquilo, ela nem foi. O funeral foi considerado até meio vazio pra um funeral de pessoa pública, sabe? Tinha só umas 200 pessoas. E poucos eram família e amigos, assim. A maioria era jornalista, curiosos, né, fofoqueiros de plantão e tal. Muitos conhecidos ficaram com medo de ir, porque a morte do Maurício foi muito estranha, né? E até pensaram que era alguma coisa da máfia, sabe? Já saíram boatos de que ele podia estar envolvido com a máfia, alguma coisa que, sei lá, né? Tava devendo dinheiro, sei lá, aquelas coisas de Sopranos, assim. Várias séries aqui, referência hoje. Poderoso Chefão todo. E no dia seguinte, então, a Paola organizou uma missa pro Maurício, só com pessoas que ela realmente sentia que amavam ele, assim. Acho que foi uma coisa mais do coração mesmo. Enquanto isso, gente, as investigações, começaram. A polícia estava toda hora lá na sede da Gucci, interrogar os funcionários, perguntar sobre o Maurício, revistava as salas e tal. Eles estavam buscando alguma pista. E isso irritou muito os acionistas, porque o Maurício, gente, ele já tinha saído da empresa, né? Já fazia 1 ano e meio que ele tinha saído.
Só que mesmo assim era impossível desvincular o assassinato dele da marca Gucci. Então a mídia, os jornalistas, as pessoas, todos iam pra frente da Gucci, tentar conseguir alguma informação exclusiva, entrevistas. E aí foi dito por alguns funcionários que a família Gucci era tão forte, tão pesada, que mesmo depois da maioria deles ter morrido, né, e não ter nenhum Gucci mais na companhia, a presença deles continuava atormentando indiretamente as pessoas que estavam lá. Como a Paula não tinha se casado com o Maurício, ela foi descartada como suspeita, porque ela não lucrou em nada com a morte dele. Já a Patrícia foi suspeita, porque o advogado do Maurício, aquele lá, o Franchini, ele contou pra polícia que a Patrícia vivia falando, né? Que, queria que ele morresse. Ela sempre falava, gente, ela não tava escondendo isso de ninguém, não. Só que eles não tinham nada concreto, era tudo circunstancial, né? Você falar que quer que alguém morra não significa que você foi lá e matou, né? Então a investigação foi esfriando e tal. E a polícia focou em descobrir se foi algum inimigo da Gucci ou alguém que o Maurício fez algum negócio e deu ruim. Só que eles não acharam nada, né? Até porque não foi nada disso. Chegou no ponto da polícia investigar uma pista de que o Maurício tinha investido num cassino que era frequentado por pessoas perigosas. Quando chegaram lá, era na verdade um hotel de luxo que realmente ele tinha investido e tinha um pequeno hall de jogos, assim, tipo, nem era um cassino, sabe? Então, meio que não deu em nada. Só que olha que louco, a Patrícia tinha um informante na polícia que ia atualizando ela sobre como estava a investigação. Então, tava tudo dando errado, né? Então ela relaxou. O cara ia contando, a gente investigou tal coisa, não deu em nada. Ia fofocando, né? E aí, nisso, as coisas foram esfriando tanto que passou o ano de 95, o ano de 96, sem nada relevante. Mas o que a Patrícia e nem a polícia faziam ideia é que em 97, aí sim, tudo ia mudar. E agora a gente vai contar a história de uma pessoa que também é chave para isso aqui que a gente tá contando. É um cara chamado Gabriele Carpanese. Ele era italiano e casado. O sonho dele e da esposa eram serem donos de uma trattoria italiana no exterior. E para quem não sabe, né, uma trattoria é tipo um restaurante mais rústico, informal e com comida e decoração típica da Itália. Ai, que fome que deu. Aqui em São Paulo Vamos tem pedir uma trattoria. uma tratoria. Vamos comprar uma tratoria. E eles tentaram abrir uma em Miami e tal, e depois na Guatemala, mas nenhuma das duas deu certo. E a esposa dele acabou sendo diagnosticada com câncer de mama. E aí o Carpanese tinha diabetes e tal, então eles decidiram voltar para a Itália, porque lá eles poderiam ter um tratamento pelo sistema público de saúde. E, gente, eles voltaram, só que eles não tinham muita grana, né? Então eles ficaram num hotel 1 estrela. Uma única estrela. E esse hotel era justamente o hotel que trabalhava o Savione. O Savione era uma daquelas pessoas lá da equipe, da Patrícia, né, que ajudou a organizar o assassinato. Então ele era porteiro no hotel da tia e tal, e trambiqueiro, né, como a gente comentou. Então, esses caras aí que a gente acabou de falar agora, esse casal tava morando no hotel com esse trambiqueiro aí. Então, o Carpanese via as coisas que esse trambiqueiro, o Savione, aprontava no hotel, mas ele nunca denunciava. Então, o Savione começou a ser mó legal com ele, sei lá, deixava ele atrasar o aluguel, deixava pagar metade do valor sem juros, sabe? Ele meio que tava ajudando ali. Só que as economias do Carpanese acabaram e ele não tinha mais de onde tirar dinheiro. Então, ele inventou pro Savione que ele era um grande chefe do tráfico que atuava na África do Sul e que estava ali escondido. E ele prometeu que quando a poeira baixasse, os homens dele iam aparecer e recompensar o Savione. Só que, gente, que homens! Só que o Savione, que é o trambiqueiro original, ele amou. Porque ele falou, caraca, ele é dos meus. Dos meus. Vamos ser mais amigos ainda, né? E aí ele foi ficando confortável pra falar sobre as coisas ilegais que ele fazia. Gente, aí numa noite em 96, ele revelou que ele tinha participado do assassinato do Maurício. Ele contou tudo. Que a Patrícia foi mandante, que o Benedetto que foi lá que atirou. E o Carpanese ficou passado, porque ele tava fingindo que ele era criminoso, mas ele era um cara da esquina. Tipo, um cara normal. Então ele... Só queria uma tratoria. Ele ficou passado. Ele falou assim, pera, você tá falando de assassinato? Explodiu a cabeça dele, né? Imagina, você vem contar uma mentirinha e alguém te conta uma coisa pior, sabe? Então ele ficou passado, chocado. Daí o Carpanese
tava querendo ali contar pra polícia. Só que ele tinha muito medo de sofrer alguma retaliação. Afinal de contas, né, ele tava lidando com um assassino. Então ele passou a maior parte de 1996 pensando se denunciava ou não. Aí um dia, gente, ele assistiu um talk show sobre crime organizado. É muito difícil não rir. E tinha um convidado para falar a respeito disso, que era o policial Filippo Nini. E o Nini era um policial mega respeitado e muito competente. E ele prendeu grandes líderes da máfia, ele tinha uma reputação exemplar. Então, quando o Carpanese viu, né, o Nini na TV, ele sentiu que o Nini demonstrava muita confiança. Então, ele sentiu que sim, que ele deveria denunciar, mas só se fosse pro Nini, pro cara que ele viu no talk show. X. A pessoa cria uma regra, meu homem, vai abrir sua tratoria, sabe? Enfim. Mas ele tem que denunciar, amiga? Não, mas às vezes pode mandar um bilhetinho anônimo, né? Não precisa ficar se metendo com isso. Bom, e aí em 8 de janeiro de 1997, o Carpanese ligou para a polícia e disse que tinha informações importantes sobre um crime, mas só ia aceitar falar se fosse com o policial Nini. Aí eles falaram por telefone e o Carpanese pediu para eles se encontrarem ao vivo, porque ele tinha informações do assassinato do Maurizio Gucci. E o Nini não estava envolvido na investigação da morte do Maurizio, mas é óbvio que ele estava sabendo de tudo, né? Porque estava todo mundo acompanhando e tal. Então, ele se interessou. Os dois se encontraram e o Carpanese contou tudo. E o Nini ficou passado, chocado, ficou abismado. E pediu permissão para os superiores para assumir a liderança no caso do Gucci. Que eu amei essa atitude, porque aproveitou, já vamos pedir um negocinho aqui pra mim que vai dar bom. Imagina você ser o cara que resolveu o caso, mó bom pra ele. E os caras aceitaram. Então ele virou chefe dessa investigação e aí começou um plano pra desmascarar a Patrícia e o resto da equipe dela. O que acontece é o seguinte, o Carpanese contou que o Savione e todos os outros envolvidos estavam muito bravos com a Patrícia, porque ela tinha, sei lá, só mandado, né, o assassinato, mas ela não tinha feito nada. E foi ela que mais se deu bem, né, com a grana. E ela ficou com o apartamento do Maurício, ficou com um monte de coisa em nome das filhas, né? E os outros lá ficaram sem nada. Teve aquele pagamento inicial, mas ela prometeu que depois que botasse a mão na grana, ela ia pagar mesada pra todo mundo. Mas ela não deu dinheiro pra ninguém. Então, o Nini falou, vamos fazer o seguinte, vamos botar um policial jovem, um cara que era italiano, mas a mãe era colombiana, então ele falava espanhol também, fluentemente. E esse policial ia se passar por um assassino de um cartel de drogas de Medellín, na Colômbia. Aí, o Carpanese foi com esse policial pro hotel e falou, ô Savione, eu tenho uma solução pros seus problemas. Você não tava puto com a Patrícia? Esse cara aqui é assassino profissional, ele é colombiano, ele pode dar um susto nela. As ideias da polícia. As ideias. E aí o Savione amou, gente, tudo que ele precisava. Então ele decidiu falar com a Pina, que era lá amiga da Patrícia. E aí quando ele foi fazer esse corre, o Carpanese e o policial grampearam o telefone dele e colocaram um rastreador no carro dele. Os caras, assim, agilizados. Aí a polícia também conseguiu acesso, né, aos telefones da Pina e da Patrícia. E ficaram monitorando ali as ligações entre os três. A Pina estava fora do país, daí o Savione ligou para ela falando que tinha arrumado uma solução para as tretas deles e tal, mas que ela precisava voltar para Milão. E aí ela chegou no dia 27 de janeiro de 1997 e eles conversaram no carro dele e tal, que também estava grampeado. E aí o Savione falou que tinha encontrado esse colombiano, que era barra pesada, e contou, né, o que eles estavam querendo fazer. Só que a Pina, ela ficou desconfortável, porque a Patrícia era amiga dela, ela não queria ninguém ameaçando a vida da Patrícia. E a Pina também falou que tinha parado de ligar, porque ela achava que o telefone dela tinha sido grampeado. E daí a polícia ouviu isso, né, gente? Porque o carro tava tudo grampeado lá também. Então eles ficaram meio atentos que eles iam ter que trabalhar rápido. Nos dias que passaram, o Nini continuou ouvindo as conversas e ele conseguiu duas coisas muito importantes. Uma gravação do Savione e da Pina conversando sobre a organização do assassinato e tal, e uma conversa entre o Savione e o Benedetto, que é o assassino. Só que a Patrícia nunca entregava nada nas ligações, ela era muito cuidadosa para não falar nada que comprometesse ela. Mas, um dia, o Nini ouviu uma ligação entre ela e o advogado dela e ele achou muito suspeito,
porque a Patrícia estava dando pistas que ia sair do país. Então eles decidiram correr para realizar as prisões logo, antes que ela fugisse. E aí na manhã do dia 31 de janeiro, depois de 3 semanas de investigação, a polícia prendeu todo mundo. A Pina foi pega por policiais perto de Nápoles, o Savione e o Benedetto foram pegos em Milão, e o Cicala, que era o cara que dirigiu o carro, ele já estava preso, gente. Ele tinha sido preso naquela semana por posse de drogas. Aí a polícia só ligou lá na outra delegacia e falou, manda ele pra cá que ele fez algo pior, sabe? Manda pra cá. E aí ficou faltando quem? Você fez as contas? Quem faltou ser preso? Quem faltou? A Patrícia. A Patrícia, que é a mais importante. Ou não, né? Ela que... Bom, porque ela mandou. Se ela não tivesse mandado, nada tinha acontecido. Enfim, por ter acesso ao telefone dela, o Nini sabia que ela tinha insônia crônica. Ela sempre ligava para algum amigo de madrugada e ficava conversando até amanhecer. E aí que ela ia dormir e só acordava meio-dia. Eu vou fazer um comentário, é por isso que ela tem insônia. Como que ela vai dormir se ela tá falando no telefone? Porra. Aí na madrugada do dia 30 pro 31, ela chegou em casa umas 3h30 da manhã. Ela tava num encontro com um boy, que era empresário. Pois bem, gente, quando deu 4h30 da manhã, o Nini e outros policiais começaram a interfonar, exigindo subir, né, pra falar com a Patrícia. Aí eles subiram e o Nini perguntou se ela sabia porque eles estavam ali. E a Patrícia respondeu, sim, é sobre a morte do meu marido, né? Aí o Nini disse que sim e que ela ia ser presa. Nessa hora, a filha mais velha dela, a Alessandra, arrastou a Patrícia para um canto e falou, olha mãe, eu juro que eu nunca conto para ninguém, mas eu preciso que você me conte se foi você. E aí a Patrícia olhou nos olhos da filha e falou assim, não filha, não fui eu. A Patrícia foi se arrumar, né, para ser levada para a delegacia e ela colocou um vestido dourado, deslumbrante e vários acessórios, brinco, bracelete, um monte de coisa. Aí a polícia levou ela e a mãe da Patrícia e as filhas foram juntas também. E esse tempo todo, a Patrícia estava muito calma, ela estava super passiva, assim. Só que quando chegaram lá, mandaram ela tirar, né, aquela roupa que ela tava, extravagante e tal, para colocar o uniforme presidiário. E aí ela ficou super ofendida, começou a olhar feio, não queria que ninguém tocasse nela. A mãe dela pegou a roupa e os acessórios e falou, filha, infelizmente isso aqui não tem utilidade nenhuma aí dentro. E finalmente, então, Patrícia Reggiani foi presa. Dos 5 envolvidos no crime, 4 foram mandados para o mesmo local, o presídio San Vittore. O único que não foi mandado para lá foi o Cicala, o dono da pizzaria que dirigiu o carro. Ele ficou num presídio nos arredores de Milão. O presídio San Vittore tinha sido construído no fim do século XIX, com capacidade para 800 detentos, mas na época em que a Patrícia foi para lá, ele estava com 2.000 detentos. Apenas 100 dos presidiários eram mulheres, incluindo a Patrícia e a Pina, e tinha uma ala feminina que era separada do restante. A Patrícia dividia a cela com outras 2 detentas, mas ela não tinha muita paciência pra papinho, não. Ela não gostava de interagir, ela ficava mais na cama dela, mais afastada. E ela sofria muito bullying, entre aspas, assim, né?Ela sofria preconceito, talvez, ali no presídio, porque a maioria das mulheres que foi pra lá não tinha oportunidade na vida, né? Geralmente, quem tá preso é gente pobre, a gente sabe disso. Então, as pessoas iam ameaçando ela, xingavam. Tipo, você é rica, você tem que se ferrar mesmo, sabe? Ficavam assustando ela. E aí, tanto que a Patrícia pediu pro chefe lá do presídio que ela pudesse tomar banho de sol num horário diferente das presidiárias, porque ela tava com medo. E aí, o cara lá deu permissão pra ela. Na maior parte do tempo, ela lia revistas, ela lia histórias em quadrinhos, assistia televisão e tal. A mãe dela levava vários mimos pra Patrícia. Toda sexta levava comida gostosa, lingerie, cremes faciais, skincare, batom, perfume. Então a Patrícia, ela continuava extremamente vaidosa. E as outras detentas ficavam de olho, né, nos produtos dela, tal, ficavam vendo assim tudo que ela ganhava. A Patrícia, ela escrevia várias cartas para as filhas, mas não deixava elas visitarem, porque não queria que as filhas vissem a própria mãe naquela situação, e só deixou elas visitarem no Natal e na Páscoa. E aí os advogados dela tentaram recurso para ela poder aguardar o julgamento em liberdade, até usaram o lance do tumor, tal, que ela tinha uma saúde mental muito frágil, mas acabaram não conseguindo nada. Mas muito em breve, os advogados e a Patrícia passariam por sua maior provação: o julgamento.
A Patrícia foi presa em janeiro de 97 e o julgamento só começou em maio de 98. E foi, gente, o julgamento. Começou em maio e acabou em novembro e foi considerado um julgamento tipo o do O.J. Simpson lá nos Estados Unidos, sabe? Foi assim, a Itália parou pra acompanhar esse julgamento, foi o auge. Então, digamos assim, no caso do O.J. Simpson, a gente falou muito de racismo, né? Já no caso do julgamento da Patrícia, também veio à tona um tema importante, que foi classe social. Eram 2 mulheres ricas e 3 homens de classe baixa envolvidos. Então, tinha uma questão de manipulação ali, né? Será que essas mulheres manipularam os homens que tinham poucas oportunidades, né? E como seria a pena? A pena ia ser igual, né, pros 2 lados? A mídia falava muito disso. E por serem ricas, a Patrícia e a Pina foram muito visadas pela mídia, né? Então, a gente já falou várias vezes aqui, né? As pessoas ficam chocadas quando alguém rico comete um crime, quando alguém bonito comete um crime, né? E elas até ganharam apelidos na mídia. A Patrícia ficou sendo chamada muito de viúva negra e a Pina ficou de bruxa negra, porque lembra que a Pina gostava de tarô? Ela era mais vibes, assim, mas tipo... A mídia ficou vendendo como se ela realmente fosse uma bruxa assassina, sendo que ela, sei lá, era que nem eu, gostava de horóscopo, sei lá, sabe? Gostava de pedra, essas coisas. Então, assim, pra gente ver... Sem contar os termos racistas, né? Tipo, sim, que usavam. Então, tipo, aquela coisa, né? Tipo, elas estavam erradas? Estavam. Mas, como sempre, a mídia vem fazer um grande lollapalooza e causa em cima, né? E aí as matérias se focavam muito nelas. E aí as 2 acabaram se voltando uma contra a outra. Então uma ficava jogando a culpa na outra. E quando as 2 estavam presas esperando o julgamento, a Patrícia tentou convencer a Pina a assumir que ela era a mandante do crime. Foi tipo assim, miga, quebra esse galho. Mabê, por favor, assume amiga. aí. Eu te amo tanto. Não, em por troca favor. eu consigo umas granas pra você. Eu cuido Porra. do Joniro quando você estiver na prisão. Foda. E aí a Pina assim, claro, amor. E como é que eu vou gastar esse dinheiro se eu estiver na cadeia no resto da vida, né? Vá pro inferno. Que bom que ela se tocou, né? E assim, então elas ficaram brigadas, né? E aí em março de 98, assim, um pouco antes do julgamento, a Pina falou assim, quer saber? Agora eu vou contar tudo. E ela falou tudo, gente. Ela confessou um monte de coisa pros policiais. Porque ela tinha medo da Patrícia tentar virar a narrativa contra ela. E lembram do tal livro que a Patrícia ia escrever sobre a treta dela, né? Com o Maurício, Gucci versus Gucci? Então, gente, isso realmente aconteceu. Só que o manuscrito, ele foi circulando por várias editoras, né? Em março de 1998, mas ninguém quis publicar. Só saíram alguns trechos em algumas revistas. Engraçado, né? Por que não quiseram publicar? Publicam tanta porcaria. Pois é, eu também achei louco isso, né? Tipo, não... Porque não importa se é verdade ou não. A editoria ganha maior dinheiro, né? Ah, Achei estranho, porque normalmente a galera publica qualquer bosta. devia ser muito mal escrito, se pá. É que não tanto faz, né? Pelo teor da polêmica. Imagina, se fosse nos Estados Unidos, publicar... Eles publicaram do O.J. Simpson lá, da amiga da Nicole, tipo, Antes do julgamento. meses depois, antes do julgamento acontecer. Então, assim... É, eu entendo não querer publicar antes do julgamento, porque influencia, né? Mas eles podiam ter feito um acordo, sei lá. Ou também, né, aquela coisa, não sei se as pessoas da Itália são mais... têm bom caráter. Tipo, não quero assinar com uma assassina. Tipo, não quero dar dinheiro pra uma assassina. Né? É. Pode ser isso. Não sei, culturas, né, gente? Pra gente pensar. E se você sabe por quê, coloca lá no site Modus Operandi Podcast. E aí, no fim de maio, começou o julgamento. Os advogados da Patrícia eram bem renomados, chiques, assim. Um deles tinha envolvimento na política e acabou sendo eleito deputado antes mesmo do julgamento terminar. E o outro era famoso por defender grandes empresários. Eles apostaram na imagem da Patrícia como uma mulher elegante, contida. Então ela foi pro julgamento com aqueles looks, né? Bem vestida e tal. E também conseguiram permissão para uma enfermeira ficar lá. Porque desde o tumor, a Patrícia tinha convulsões de vez em quando. Agora, se isso é verdade ou se isso era coisa ali pra fazer show, né? A gente nunca vai saber. Porque ali no julgamento, às vezes, gente, ela começava a fazer umas caras que tava passando mal, sabe? Tipo, tô tendo um negócio. Aí a enfermeira ia lá aplicar injeção.
Aí a Patrícia, não, eu aguento a dor. E aí ela fazia de forte, assim, pros jurados. Gente, olha o drama, ela é muito dramática, Performance. A ideia dos advogados era admitir que sim, a Patrícia odiava o Maurício, né? Isso era de conhecimento geral, não adiantava nem mentir, né? E que sim, ela era meio obcecada com ele. Mas que ela foi uma vítima de manipulação da Pina. Traiu a amiga. E um depoimento que foi muito importante foi o do Horácio Cicala, né? Aquele dono da pizzaria que dirigiu o carro no momento do crime. A versão da história dele foi a seguinte. No fim de 1994, o Savione abordou ele. E aí contou que uma mulher queria matar o marido e perguntou se ele estava aceitando seu assassino. E de início ele recusou. Mas aí depois ele acabou aceitando, porque ele estava com muitas dívidas e tinha uma esposa e 5 filhos para criar. Aí ele admitiu no julgamento que ele enganou os outros. Ele pediu um adiantamento e ele usou a grana para pagar algumas das dívidas e tal, e depois ficou se fazendo de sonso, né, pro Savione, pra Pina e tal, que era quem entrava em contato com ele. Ele inventava umas coisas do tipo, gente, usei a grana pra alugar um carro, que vai ser o carro que eu vou fugir depois do crime. E o carro foi roubado. E ele pedia mais grana. Gente, essa equipe que eles, né, é um mais trambiqueiro que o outro. Eu fico chocada porque a Patrícia tinha muita grana, ela podia ter contratado alguém profissional, né? Porque deve de existir. E ela só podia ter procurar. contratado uma... Só procurar. Mas tipo, eles eram pessoas aleatórias, sabe? Se ela achou pessoas aleatórias, ela conseguiria achar um assassino profissional. E fazer uma coisa de, tipo, ficar contratando um monte de gente. Muitas pessoas. Não tinha noção nenhuma do que tava fazendo. Bom, enfim. É tudo errado, né? Pra Mas ela não ser pega. Tem gente, não contratem. Não que a gente esteja ensinando vocês a fazerem. E aí o Cicalo ficava dando esse golpe aí, meu carro foi roubado, aí pedia mais grana. Então, quando deu ali início de 95, a Patrícia começou a ficar irritada. Porque fazia meses que ela tava pagando o cachê, né, pra cometerem um crime e tal, mas o crime mesmo não tava rolando. Então, ela mesma foi encontrar o Cicala e cobrar ele. E ele conversou com ela e perguntou, e se eu fizer isso e me descobrirem? O que vai ser de mim? Eu tenho 5 filhos pra criar. E ela respondeu, se você for preso, eu te garanto que eu vou fazer com que a sua cela seja feita de ouro. E ela disse que ia cuidar pra que os filhos dele não ficassem desamparados financeiramente, né? Que ia dar tanto dinheiro que ia até sobrar pros netos, aquela coisa, assim. E aí o Cicala falou, então beleza, então eu faço. Só que ele percebeu que ele não tinha coragem de ir lá pegar a arma e matar. E por isso que ele contratou um cara que realmente foi o assassino. Só que ele disse que esse assassino não foi o Benedetto, que realmente foi quem atirou. Ele disse que foi um outro cara que ele tinha medo de falar o nome pra ele não ser caçado depois, mas que o Benedetto não foi o Benedetto, não. E isso provavelmente era a única coisa ali naquele julgamento que todo mundo concordava que era mentira. Todo mundo, os criminosos, os advogados, os jornalistas, todo mundo sabia que foi o Benedetto que deu o tiro. Então, assim, mentira. E aí tem o depoimento da Pina, que ela conta algumas outras informações, mas ela ainda atesta, gente, foi a Patrícia que era a principal mandante. A Pina contou que as duas sempre foram melhores amigas e que ela, mais do que ninguém, sabia o quanto que a Patrícia odiava o marido e queria ele morto. Que ela sempre quis fazer isso, mas que ela não tinha coragem e que ela ficou apertando tanto a Pina que acabou convencendo a Pina a ajudar. Aí a Pina contatou o Savione, que contatou o Cicala, que contatou o Benedetto. E aí a Pina disse que depois que o Maurício morreu, ela ficou muito mal, que ela ficou com depressão, se sentindo culpada, e que ela começou a tomar remédios e tal, e contemplar, né, pensar em tirar a própria vida. E quando ela falou isso pra Patrícia, ela falou pra Pina parar de exagerar e se recompor. A Pina ainda contou algo inédito, que a mãe da Patrícia, a Silvana, sabia o que a filha estava aprontando e apoiou. Que no passado a própria Silvana já tinha tentado contratar alguém para matar o Maurício, a pedido da filha, mas que só não deu certo porque o assassino estava cobrando muito caro. E bem nessa época apareceu o enteado da Silvana, que era irmão de criação da Patrícia, dizendo que a Silvana que matou o pai dele para ficar com a fortuna. Bafo. Tal mãe, tal filha? Será?
Só que essa fofoca aí não foi comprovada, então a Silvana ficou assistindo tudo lá do tribunal e tal. Mas vocês podem imaginar as matérias do jornal, né? Dizendo mãe e filha assassinas, tal mãe tal filha, não sei o que, né? Aquela coisa. E por último, a gente chega no depoimento da Patrícia, que contou, gente, uma história completamente diferente dos outros. Ela contou que o início do casamento dela com o Maurício foi ótimo, que era verdade. Mas que tudo deu errado quando ele começou a assumir um papel maior na Gucci e que ele se tornou outra pessoa. E que quando eles se separaram, né, mas ainda não estavam divorciados, ele jogou sujo com ela, impedindo até ela de entrar em algumas propriedades que eram dos dois. E aí, quando foi questionada pela acusação se ela tinha ciúmes dele com a Paola, ela falou que não, porque ela não se importava mais com ele. E aí, a acusação apresentou como prova o diário da Patrícia. Gente, não escrevam seus pensamentos no seu diário se podem ser usados contra você num tribunal. Se você vai matar alguém. Sabe? O diário tinha sido confiscado pela polícia. E nele, a Patrícia, ela anotava tudo do Maurício. Tipo assim, 18 de julho, o Mau ligou. 23 de julho, o Mau ligou, mas pra falar com as meninas. 27 de julho, o Mau foi ao cinema. Isso sem falar no dia da morte dele, que estava escrito lá em letras garrafais, o paraíso lá em grego, que é paradeisos. Questionaram ela sobre a fita que ela mandou pra ele, né? Aquela fita que ele jogou na parede. E ela falou assim, não, eu só tava com raiva, né? Porque quando eu tive o tumor, ele nem cuidou das meninas, né? Ficou deixando as filhas pra lá. Ela falou que só descobriu o esquema do assassinato dias depois da morte. Que a Pina chegou pra ela e falou assim, gostou do presente que eu te dei? Olha que safada traindo a amiga. Aí diz ela que a Pina tinha organizado tudo com o Savione e tal. E que agora que ele já tinha morrido, ela queria que a Patrícia pagasse ela. Meio que um negócio assim... chama retroativo? É, retroativo. Tipo assim, agora eu matei ele, agora eu quero que você me pague. Oxe, mas eu não tenho nada a ver com isso, diz ela, né? Então a Patrícia disse que foi chantageada, que a Pina ameaçou matar as filhas dela se ela não concordasse. Aí a acusação perguntou, eu amei essa pergunta. Se você tava sendo chantageada, por que você saiu de férias junto com a Pina depois do crime? Por que você continuou sendo amiga dela? Se divertindo, passeando o tempo todo. Aí a Patrícia teve a cara, como você diz, Mabê, a pachorra. Ela falou assim que a Pina obrigou ela a agir normalmente. Gente, que ódio. Se fosse a Pina, eu ia ficar muito brava. E claro que tiveram outros depoimentos também. Teve a Silvana, né, a mãe da Patrícia, que corroborou a história dela, falando que a Pina que chantageou a filha. A namorada do Maurício, a Paola, ela depois, mas ela nem olhou na cara da Patrícia em nenhum momento. Ela falou que ela era um monstro e que ela merecia se afundar no vazio. E tinha uma antiga funcionária que trabalhou pro Gucci por muitos anos, que ela contou que quando ela soube da morte do Maurício, ela ligou pra Patrícia, né, pra prestar condolências. E aí diz que ela foi super indiferente na ligação e ainda tinha barulho de música clássica tocando no fundo. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, exatamente. A defesa da Patrícia trouxe médico pra falar sobre o tumor dela e tal, e de como deixou ela mentalmente instável e frágil. E aí tiveram 3 psiquiatras durante o julgamento que avaliaram a Patrícia e fizeram um laudo sobre ela. E assim, ela era uma pessoa sã, não tinha nada que fizesse ela não estar em sã consciência quando ela ordenou o crime. Mas ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista. Falaram que ela era extremamente egocêntrica, que se ofendia com facilidade e exagerava os próprios problemas. E que ela se considerava muito mais importante do que realmente era. Eu amei que é um tapa na cara esse diagnóstico, né? Meu Deus. E aí, no dia 3 de novembro, acabou o julgamento. Rolou aquele discurso final, né, da defesa, da acusação. E a acusação pediu que todos os 5 criminosos recebessem prisão perpétua. E aí, depois de 7 horas de deliberação, o juiz voltou com os jurados e anunciou as sentenças. A Patrícia e todos os seus 4 cúmplices foram considerados culpados do assassinato de Maurício Gucci. O Benedetto, que foi o cara que realmente pegou na arma e matou, recebeu prisão perpétua. A Pina, a amiga, recebeu 25 anos. O Savione recebeu 26. Os dois, como eles ajudaram a organizar, não estavam presentes, assim, né? Foi um pouco menos, né? Não foi prisão perpétua. O Cicala, que dirigiu o carro para fugir, ele teve um pouquinho mais, porque ele estava lá ativamente. Foi 29 anos.
E a Patrícia, ela não estava no crime, mas ela foi quem mandou. Então, ela recebeu 29 anos. Uma multidão de jornalistas ficou em volta da Patrícia, pediu declaração, e ela só falou uma frase enigmática, assim. Ela falou, a verdade é filha do tempo. E foi a última coisa que ela disse quando estava em liberdade. E assim, aos 49 anos, Patrícia Reggiani foi condenada à prisão. Imediatamente depois de ser presa, a Patrícia e a mãe dela começaram uma jornada incessante para pedir a revogação da pena. Elas apelaram, gente, de todos os jeitos possíveis, por questão de saúde física, saúde mental. A Patrícia demitiu os advogados, contratou novos. Ela fez de tudo para que a pena dela fosse reduzida de alguma forma. Mas não rolou. Outro argumento que ela sempre dava é que ela estava sendo ameaçada e agredida pelos colegas e que ela tinha que ser tirada de lá, senão ela ia morrer. E em 2000, através de um apelo e tal, os advogados da Patrícia conseguiram que a sentença dela fosse reduzida de 29 anos para 26 anos. E em 2001, gente, a Patrícia processou uma colega detenta dela. Por quê? Essa história é bizarra. Essa colega era médium e ela aceitou $2.000 da Patrícia para criar um amuleto de ouro que ia proteger ela da inveja das outras detentas. Só que a mulher pegou a grana, não fez o amuleto e ela saiu em liberdade, né? Saiu do presídio e tal, e não entregou o amuleto. Então a Patrícia processou. E aí, no mesmo ano, gente, exausto de confusão que a Patrícia estava causando com todo mundo no presídio e tal, o diretor mandou transferir ela para outro presídio. E nesse outro, a Patrícia supostamente tentou cometer suicídio. Ela foi encontrada desacordada com um lençol amarrado em volta do pescoço. Só que isso deu muita repercussão na mídia, né, obviamente. A mãe dela falou que a Patrícia tinha dito que ela queria ir embora pra sempre e tal. Só que quando a polícia analisou o negócio, eles consideraram que tinha uma grande possibilidade da Patrícia ter fingido. Dela ter enrolado o lençol no pescoço como se fosse uma echarpe, assim, e deitou no chão bem dramática, assim, fingindo que tava desacordada, pra conseguir simpatia, pra falar, nossa, coitada, né? Aí depois a poeira baixou, tal, e ela foi mandada de volta pro presídio onde ela tava antes. Porque, gente, sabe o que aconteceu? Por que ela tava tão mal? Porque ela e a Pina, a amiga dela, elas não conseguiam ficar separadas. A Pina ficou super mal quando a Patrícia foi transferida, porque definiram que depois de tudo que elas passaram, só sobrou uma outra. Então elas realmente estavam com saudades uma da outra, apesar de terem se xingado no tribunal, falado que foi você, não foi você. Enfim, depois elas voltaram a ser amigas. Se perdoaram. Ainda em 2001 foi lançado o livro House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, escrito pela Sarah Gay Fording. Seria uma história sensacional de assassinato, loucura, glamour e ganância. E este foi o livro que a gente usou como base aqui para escrever esse episódio. Essa autora entrevistou muitas das pessoas da família Gucci ou que estavam no convívio. Inclusive, ela trocou muitas cartas com a própria Patrícia, né, enquanto ela estava presa. Mas com o tempo, a Patrícia aprendeu a gostar da prisão, né? Se acostumou e tal. Em 2005, permitiram que o furão de estimação dela passasse a morar com ela no presídio. Olha o luxo. O nome do furão era Bambi, só para conhecimento de vocês. Em 2011, a Patrícia ela completou 13 anos presa. Como a sentença tinha sido reduzida para 26 anos, então significa que ela já tinha cumprido metade da pena, né? Então, passou a ser elegível para receber liberdade condicional. E aí ela recebeu a proposta de sair para condicional desde que ela arrumasse um emprego e mostrasse que ela podia manter uma rotina de trabalho e uma vida tranquila. Só que, contra a expectativa de todos, a Patrícia não quis sair do presídio. Simplesmente porque ela não queria ter que trabalhar. Na época, ela ainda falou a frase: eu nunca trabalhei um dia sequer na minha vida, não é agora que eu vou começar. Enquanto isso, a Pina, que também tinha 13 anos presa, aceitou receber a condicional e já foi liberada. Era amiga, mas nem tanto, né? Vou ficar aqui com você também, não. Também não é por aí. E aí a Patrícia continuou assim por mais 5 anos, até que em 2016, ela foi solta por bom comportamento, porque ela já tinha cumprido
2/3 da pena. Então, ao todo, ela passou 18 anos presa. Desde que foi solta, a Patrícia vive em Milão. Ela tem um papagaio de estimação e é vista com ele em tudo quanto é canto. Então, sempre que ela sai, ela tá com o papagaio no ombro. Depois que ela saiu do presídio, a Patrícia passou a se sustentar com o dinheiro da fortuna do Maurício que ela conseguiu num dos acordos do divórcio, antes dele morrer. O contrato garantiu a ela uma anuidade que valia $540 mil. E é importante a gente falar um pouquinho também da relação com as filhas dela, né? A Alessandra e a Allegra. Lá na época em que foi o julgamento e tal, as duas filhas apoiaram muito a mãe. Falaram que tudo que ela fez foi por causa do tumor, tipo o Grey's Anatomy, né? Que aquela mulher não era ela de verdade e tal. Pra vocês terem noção, a filha mais nova, a Allegra, ela foi cursar direito só pra ajudar a Patrícia a sair do presídio. Só que os anos foram passando, as meninas foram ficando adultas e a ficha meio que foi caindo, né? Que, beleza, a mãe dela fez tudo aquilo deliberadamente. Até porque a Patrícia nunca demonstrou culpa ou arrependimento pelo assassinato do Maurício. Então, quando a Patrícia saiu da prisão, as filhas já não queriam mais ter contato com ela. Inclusive, apelaram na justiça para que ela não recebesse nenhum centavo do pai, né? Só que não deu em nada. Ambas as filhas já se casaram e tiveram filhos, mas não deixaram a Patrícia conhecer os netos. E as duas hoje em dia moram na Suíça, né, com as suas famílias, e elas escolheram levar uma vida privada, longe de todo o drama que o nome Gucci carrega. E agora, em 24 de novembro de 2021, mais ou menos daqui menos de um mês, vai ser lançado um filme contando a história desse caso, que foi inspirado nesse livro, House of Gucci, que a gente já citou, e também vai se chamar House of Gucci. O diretor é nada mais, nada menos que o Ridley Scott. E se liga no elenco. Quem vai interpretar a Patrícia vai ser a Lady Gaga. O Maurício é o Adam Driver. O Rodolfo, que é o pai do Maurício, é o Jeremy Irons. O Aldo, que é tio do Maurício, que é o fodão da Gucci, vai ser o Al Pacino, tudo. E a Pina, que é amiga da Patrícia, a Salma Hayek. Gente, vem Oscar aí, né? Gente, esse filme vai ser tudo? Sério. Sim. Os atuais donos da Gucci deram permissão para a equipe ir lá conhecer o local, até acessar alguns artigos antigos que poderiam ajudar a construir a Gucci no filme e tal. Já os herdeiros da família Gucci ficaram chateados com esse filme, né? Que era tipo, mais um jeito de Hollywood ganhar dinheiro às nossas custas, não sei o que e tal. E a Patrícia, ela deu uma entrevista falando que ela adorou que escolheram a Lady Gaga pra interpretar ela, gente. Eu também ia amar. Né? Imagina. Quem não ia? Porque ambas viveram ao máximo e que ela acha a Gaga super talentosa. Isso foi em janeiro desse ano. Só que em março, gente... 2 meses só. 2 meses depois, ela deu outra entrevista dizendo que ela ficou muito chateada, que a Gaga nem fez questão de procurar ela para elas se conhecerem e pedir dicas para interpretação. Ai, gente. A Patrícia, ela achou isso deselegante, disse que era uma questão de bom senso e respeito. Que tinha que ter ido falar com ela, né? Você acha Gente, que tinha? O surto que é essa mulher, né? Ela se O acha, ela é narcisista ela se mesmo, acha, né? Ela se acha demais. Eu entendo que a Lady Gaga até poderia ter ido atrás, mas... Não tem essa necessidade, ainda mais com casos que são extremamente... Até porque, beleza, você pode conhecer a pessoa, ajudar a construir o personagem e tudo mais. Mas assim, até pra fazer essa coisa de oficina, pra você conhecer e tal, às vezes é muito mais interessante você ver Criar. as pessoas... Não, as pessoas em volta, o que elas falavam. Porque você fala a verdade sobre você mesma, Não. entendeu? Mas ela ia ver, né? Os ela ia ver alguns trejeitos, algumas coisas. Eu entendo que ela ficou... porque ela é assim, né? Ela vai ficar ofendida com qualquer coisa. Se você a Gaga procurasse, ela ia ficar ofendida. Se não Sim. procurasse, ia ficar ofendida. Mas é complicado também porque, cara, ela é uma assassina, né? Então, eu não sei se eu ia querer pedir dicas pra ela. Tipo, ir lá ver ela também. É meio louco. Mas o Ridley Scott, né, e parte da equipe foram conhecer a Patrícia, entrevistaram ela e tal, até pra conseguir algumas nuances, assim, pro filme. E ela também confirmou que ela não vai ganhar nenhum centavo com o filme,
porque ele é inspirado no livro. Hoje em dia, a Patrícia Herediani tem 72 anos e ainda nunca demonstrou remorso por ter mandado matar o Maurício. Ela sempre dá entrevistas a respeito e tem umas mais antigas, da época que ela saiu do presídio, em que ela fala coisas tipo... eu tinha falado que eu queria que ele morresse, mas eu não ia fazer nada. Alguém ouviu, a galera ouviu, foi lá e cometeu um crime. Mas, em uma entrevista recente, em março de 2021, ela falou que o Maurício irritava ela profundamente e foi isso que fez ela querer que ele fosse morto. Ela, hoje em dia, continua bem financeiramente, ela tem bastante destaque na mídia. E de acordo com ela, sempre que as pessoas reconhecem ela na rua, eles ficam próximos e tal, conversando, e às vezes eles se oferecem para pagar um café para ela. Tudo que a Patrícia sempre quis foi ter dinheiro e fama o suficiente para ser lembrada. E no fim, da pior forma possível, ela conseguiu isso. Olá, você operander fiel que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. Não, ela gostava da vida de rica, só que esse cachorro tá me irritando. Ele não para de latir. Mas voltando aqui pro tumor, obviamente... Voltando pro tumor, kkk. KKK, vamos lá. Ele só criou... Ele tá se descobrindo, Carol. Ele não sabia... Nossa, os cachorros. Gente. Agora é o Jonas. Jonas! Daí o Carpanese começou a querer contar pra polícia, né? Nossa, rotei. Foi uma outra. Eu falei, foi o Jonas. Caralho, veio da minha susto. alma. E aí permitiram que o Furão pudesse morar com ela no presídio. E o nome dele era Bambi. Em 2005, ela tinha um furão chamado Bambi. Socorro, vai. Bugou. Buguei, vamos, pera. Em 2005, não consigo falar Será que eu vou ter que falar? Não, vai, vou conseguir. Vou te dar 2 chances. Tá. Em 2005, permitiram que o furão de estimação dela passasse a morar com ela. Amiga, fala que eu não consigo. Tá. Não sei.